A paz do Senhor, meus amados. Aqui quem vos fala é o pastor Valdemar, aqui do bairro da Penha, da Igreja Caminho Pentecostal. E hoje nós vamos estudar e dar continuidade na revista, Mensageiros de Deus em Tempos de Crise e de Restauração, pelos profetas menores, O irmão Jefferson deu a lição passada, Abacuque, o profeta da Torre de Vigília. E hoje é a 10ª lição, Sonfonias, o dia do Senhor está perto. Texto bíblico básico se encontra em Sonfonias 3, de 1 a 5 e de 13 a 17. Nós vamos fazer uma oração. Imediatamente estarei lendo apenas o versículo 13. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos neste domingo abençoado que o Senhor tem nos dado, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, meu Senhor, possa estar direcionando, Senhor, as nossas vidas para estudarmos, para entendermos, ó Pai, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Em Sonfonias 3, 13, que nos diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. O profeta já está falando de um dia futuro aqui. Essa figura é a figura de Jesus Cristo. Ele não proferirá mentira, e assim sucessivamente. Mas nós vamos aí correr um pouco, texto áureo, que nos diz assim: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Sonfonias 1, 14. Nós vamos aí para a palavra introdutória. Sonfonias era um profeta de linhagem real, tataraneto de Ezequias e primo distante de Josias. O profeta prenunciou alguns juízos de Deus sobre o mundo, sobre as nações gentílicas e sobre Judá, mas ele também destacou o fato de esse dia trazer restauração a Israel. Esse seria um tempo de grande regozijo. Sonfonias enxergou acontecimento previsto para o mundo após o arrebatamento da igreja. Sonfonias 3, de 8 a 20. Sua mensagem, portanto, tem um forte cunho escatológico. Então, aqui Sonfonias provavelmente estava falando de futuro, da restauração, regozijo eterno, que é o regozijo com o Senhor. Está falando sobre um período que o povo iria passar, que vai passar, não era aquele período de invasão, disso e disso. Tudo bem, poderia estar falando também sobre aquilo, avisando. Deus sempre usava os profetas para avisar o presente, mas também usava os profetas para falar do futuro. E esse futuro aqui é o futuro vindouro do Senhor Jesus. Amém? O ambiente político e religioso do profeta. Sabemos que o profeta ele vinha de uma linhagem real. Ele era tataraneto de Ezequias e primo distante de Josias. Então ele tinha um entendimento muito grande sobre a hierarquia também. O ambiente político e religioso do profeta. A vida espiritual da nação, mais uma vez, encontrava-se em situação deprimente. A infidelidade do povo da velha aliança era grande. As reformas feitas por Josias retratavam bem este fato. Segundo Reis 23, 4 a 28. Os israelitas cediam com facilidade às práticas idólatras do povo pagão, até que Deus levantasse alguém para profetizar e enviasse um juízo sobre eles, exclamando-os ao arrependimento. Pouco tempo depois, eles voltavam a praticar os mesmos erros e assim sucessivamente. Então, amados, Deus usava os profetas para falar com aquele povo, que eles andava profanando, eles andavam
tinha facilidade de adorar os deuses pagãos, as influências dos povos vizinhos, entrava dentro de Israel, de Judá, e fazia uma lenha, fazia um estrago, porque eles não tinham capacidade de se manter com a velha aliança, a aliança dos seus pais, a aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eles se deixavam levar muito fácil, e tem muitas e muitas pessoas que se deixam levar por qualquer coisinha, não tem o entendimento que deveria ter. Então, amados, vamos aprender a palavra de Deus, crescer na graça, mas também no conhecimento, para que nada venha nos atingir, nada venha nos defrontar, mesmo que defronta contra nós, mas seja repreendido no nome de Jesus, porque nós temos que ter o conhecimento e a graça do nosso Senhor. Aleluia. Então, amados, a manifestação da ira de Deus nos dias do Senhor. A expressão dia do Senhor foi empregada por 3 profetas, Joel 2,31, Sofonias 1,14 e Malaquias 4,5, e tem o duplo sentido, imediato e futuro. O dia do Senhor tanto se refere a uma ocasião em que ele manifestará a sua ira por meio de alguma invasão estrangeira, seca, fome, a devastação de lavoura ou outro juízo qualquer, quanto a um período escatológico para o qual está agendado um tempo adverso para o povo judeu. Então, amados, aqui o profeta estava falando tanto no presente quanto no futuro. O presente era as invasões dos povos vizinhos, era a devastação das lavouras, era muitas e muitas tragédias, e assim sucessivamente. E escatológico é um futuro, a grande, e principalmente que é a ira do Senhor. O profeta bate nessa tecla, a ira de Deus sobre o povo, sobre Judá, sobre o povo judeu. Então, amados, ele falava sobre o presente, mas falava também sobre o futuro. E nós sabemos que o futuro do povo de Israel, eles vão vencer todas as lutas, as batalhas, os adversários, mas eles vão passar por esse período, o período da ira do Senhor, que é a grande tribulação. Amém? A punição dos inimigos no dia do Senhor. O juízo contra os povos vizinhos. Ao longo de sua história, tanto Israel, reino do norte, quanto Judá, reino do sul, tivera grandes embates com as nações vizinhas. Embora Sofonias não cita todas elas, menciona 3, filisteus, moabita e amonita. Cita também 4 das 5 principais cidades dos filisteus: Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom. E por último, fala da destruição dos etíopes e da Síria. Em Sofonias percebemos que as nações vizinhas escarneciam do povo de Deus. Sofonias 2:10. Ao analisarmos a história bíblica, entendemos que o Senhor muitas vezes manifestou indignação contra o seu povo, porém, apesar disso, ele não tolerou o tratamento perverso de outras gente contra os seus. Então, amados, Deus sempre poupou aquele povo, o povo de Israel, que não queria nada com nada. As nações vizinhas escarnecia, zombava do povo de Israel. Cadê o seu Deus? Porque seu Deus está mudo, porque seu Deus não fala. Cadê aquele Deus que fez tudo lá na época de Moisés, atravessou o Mar Vermelho, fez isso? Cadê esse Deus? O nosso Deus faz isso, faz aquilo. Então escarnecia muitas vezes do povo, e Deus não tolera um povo perverso que maltrata os seus. E Deus entrava com mão forte, destruía aquela cidade, fazia isso, enviava profeta para falar para o povo, que Deus estava com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos à oração deles. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
orar, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aquele povo, e nada disso adiantou. E se eu cerrar os céus, não mandar chuva, e a gafanhoto vinha destruir todas as lavouras, e se o meu povo fazer tudo isso, eu vou continuar sendo Deus nas vossas vidas. E nada disso adiantava. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o tópico 4, irmão, a restauração do povo de Deus no dia do Senhor. Se por um lado o dia do Senhor revela a sua ira, o seu castigo, por outro anuncia um tempo de restauração para o seu povo. Sofonias 3, 16 a 17. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus restaurado, depois de que há de vir a filha de Sião, poderá cantar alegremente, pois o Altíssimo prometeu ser o seu Salvador. O dia do Senhor terá passado e nenhum inimigo voltará mais a perturbar. Que maravilha, irmãos. O profeta começa falando de destruição, depois está falando de salvação ao mesmo tempo, né? Que o povo Altíssimo prometeu ser o seu Salvador. O dia do Senhor terá passado. Aquele dia terrível já passou, vai ser passado e vai ser só alegria. Voltará, não, e o povo vizinho, o povo que destruía o povo de Deus, vai ser só passado. Vai ser só passado e mais nada, porque quem vai estar no controle é Jeová, é o Senhor nosso Deus, é Jesus Cristo, eternamente, em nome disso do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sofonias encerrou seu pequeno livro falando de um futuro distante, quando todas as coisas serão diferentes. Ele utilizou a expressão naquele tempo para dar a entender que se trata de uma época distante. Então ele usou a expressão o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, uma época distante, uma era distante. Dava a impressão que era distante. E refere-se também à vingança divina contra as nações que afligiu o povo, ou seja, estava referindo também naquela época as nações vizinhas que estavam devastando Israel, o seu povo. Então esse dia Israel esperava uma vingança de Deus dessa forma. É tanto que quando Jesus veio, eles esperavam um rei, uma pessoa de nome, de renome, que ia destruir todos os seus vizinhos, todas as nações que perturbava, todos os seus adversários. E foi diferente, Jesus, porque eles não aceitaram Jesus. Mas vai chegar o dia da ira do Senhor, que eles vão ser necessário, obrigado a aceitar Jesus. Obrigado não, necessário aceitar Jesus como o Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Falar do retorno do povo à sua própria terra, depois de ter sido depatriado pelos adversários. Então estava falando do presente. Dizer que a nação receberá um novo nome e será reconhecida no mundo inteiro. Então, tipo assim, falou também de Israel mais para frente, não tinha nome. Então, essa referência também pode ser um novo nome que iremos ter, né? Uma nova pátria, não mais essa terrestre de pecado, mas uma pátria celeste. Louvado seja o nome do Senhor. E assim que o Senhor os abençoe, irmãos, e vos guarde, em nome de Jesus. Nós vamos para a conclusão, né? Então vamos lá para a conclusão. Os profetas repetem a mensagem de Deus acerca de seu plano final para com Israel. O Senhor jamais desiste do seu povo, assim, do mesmo modo como o adverte e castiga. Ele promete trazer-lhe um novo tempo. A leitura de Romanos 9 a 11 confirma tal decisão divina. Curiosamente, um livro que inicia com uma terrível mensagem de castigo e destruição, Sofonias 1, termina com uma mensagem de esperança, salvação e alegria. Apesar de prometer punir o seu povo por causa das suas
pendências espirituais, o Senhor deu-lhe uma palavra de encorajamento e esperança. Sofonias 3, 14 ao 20. Então, da mesma forma que o Senhor punia aquele povo, ao mesmo tempo ele dava a palavra de esperança. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. Castigava, e ao mesmo tempo ele dava a palavra que aquele povo seria salvo, aquele povo era salvo, porque ele tinha uma aliança com ele, mesmo aquela aliança quebrada, ia vir uma nova aliança, que essa aliança ia ser restaurada, e essa aliança foi restaurada através de Jesus Cristo, nosso Senhor, mesmo eles não aceitando, mas nós, gentios, aceitamos a este Jesus, e esperando a sua vinda, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus, amados, nós somos salvos pela graça, e aquele povo pela misericórdia, esperando a vinda do Senhor Jesus, já que Jesus já veio para nós. Então, amados, e eles vão ter que reconhecer Jesus como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, louvado seja o nome do Senhor, mas eles vão passar pela ira de Deus, porque não aceitou o Filho de Deus, a nova aliança, para que eles pudessem ser restaurados, louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta Sofonias, ele começa a mensagem para o castigo do povo, para massacrar o povo de Israel, palavra de punição, palavra dura para aquele povo que não queria nada com o Senhor, mas ao mesmo tempo vinha uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, e a nossa esperança não está em homem, não está em governo, não está em nada, a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitos vão passar pela grande tribulação, Judá, Israel também, mas nós, em nome de Jesus, nós vamos estar na glória, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Qual é o tema central do livro de Sofonias? O dia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o povo subia nos telhados nos dias de Sofonias. Nos dias de Sofonias o povo subia no telhado para quê? Para olhar e adorar as estrelas. E Deus ficava indignado com isso. Quando se dará o grande dia do Senhor? No período da grande tribulação, e nós vamos estar na glória, só glorificando ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus mais uma vez, em nome do Senhor. Amém.